Olá a todos vocês, estamos aqui reunidos para mais uma aula de Geografia. Eu sou a professora Ludmila Dutra. Vamos agora verificar o que estudaremos na nossa aula 13. O objeto de conhecimento, relações entre os componentes físico-naturais. Segunda parte, o detalhamento, formação do relevo brasileiro, a formação do solo, principais causas e consequências do impacto ambiental no solo, solo da Amazônia, características, principais tipos e impactos. Então, vamos para o momento da nossa aula. Na nossa aula, vamos estudar sobre os diferentes tipos de relevos que nós temos no território brasileiro. Então, as características vão ser distintas, até por conta da extensão do nosso país. A extensão de leste a oeste, de norte a sul, então a gente observa que essas características acabam marcando muito a paisagem de cada pedacinho do nosso país. E a gente vai observar que vamos ter, tanto na parte ali de planaltos, planícies, depressões, e um deles que vai estar na nossa região vai ser o Pico da Neblina. Mas, além do Pico da Neblina, uma outra situação que ocorre na nossa região, vamos ter a planície amazônica, principalmente próximo ali dos rios, mas também em relação a outros estados, como a Chapada da Diamantina, que já pega aí as características do relevo, né, de planaltos, e também a depressão sertaneja, que já pega também essa parte ali onde, né, ocorre ali com o passar dos milhares de anos, porque lembrando, né, que em relação aos estudos sobre relevo, solo, são milhões de anos para ocorrer determinadas formações, tá certo? Então, nós iremos estudar sobre essas características, mas o que é relevo? Gente, o relevo, né, é o termo usado para descrever as formas e elevações da superfície terrestre, que são inúmeras aí, tá bom? Essas formas e elevações são moldadas e transformadas por algumas combinações. Mas quais serão essas combinações? Nós teremos os agentes internos e os agentes externos. O nome já está falando para a gente, interno, porque está ocorrendo, né, ali dentro, na parte ali de dentro do nosso planeta, ali, antes de chegar à superfície terrestre, tá? No caso, o relevo, ele acaba sendo moldado por conta, né, do tectonismo, que já são ali as placas tectônicas. Além disso, o vulcanismo também, que altera o relevo por conta, ainda mais quando ele entra em erupção, né? E os terremotos, gente, os terremotos, né, que está muito ligado a essa parte aí das placas tectônicas, também acabam modificando aí o relevo. Então, a gente observa que o relevo, ele vai, né, ter essa combinação com esses agentes internos, mas também teremos os agentes externos, que já está ocorrendo ali na superfície terrestre, onde nós vivemos, que a gente pode observar. Agora, quais serão esses agentes externos? As águas, né, dos rios, até mesmo enxurradas, quando se tem ali, né, em determinadas áreas, por conta de chuvas, a ação dos oceanos, dos mares próximo ao litoral. Olha só, gente, um agente que às vezes a gente não dá nada para ele, que são os ventos, né? Os agentes externos também aí é um dos grandes modificadores do relevo, as geleiras e nós, seres vivos, né? Então, a gente se inclui nisso, tá? Não somente o ser humano, mas os seres vivos de uma forma geral. Aí a gente pode observar, né, esses diferentes tipos de relevos, como o Pico da Neblina, a planície amazônica, a Chapada Diamantina e a depressão sertaneja, tá?
Agora, o que que a gente vai estudar também em relação ao relevo brasileiro? O relevo brasileiro, gente, a gente observa que o nosso país, ele está situado em uma região classificada como tectonicamente estável. Por que tectonicamente estável? Porque aqui nós não temos quase esses impactos por conta das placas tectônicas. Nós não estamos próximos a uma divisão de uma placa tectônica para outra. Então, por isso que acaba sendo estável. Porém, vai ser considerado o quê? Antigo, né? Porque vai sofrer ali desgastes ao longo de milhões de anos através de processos erosivos, tá bom? Então, as altitudes médias do relevo brasileiro, gente, eles vão ser geralmente ali inferiores a 1.000 metros, tá? Então, a gente observa muito essa relação, né, de ter essas altitudes que acaba sendo considerado ali, né, pequeno em relação a outras áreas, tá? E o maior pico vai ser aí o pico da neblina em relação aos planaltos, tá bom? Agora, a gente vai verificar que tudo isso, né, ele vai ser caracterizado principalmente por conta, né, de características, principalmente dos agentes internos e os agentes externos. E como o relevo brasileiro ele é considerado antigo, isso então acaba caracterizando muito aí a superfície terrestre, tá? Agora o Brasil, gente, a gente também tem que analisar que vamos ter o relevo continental e também o do fundo oceânico. Nós não podemos esquecer também aqui em relação ao oceano. O Brasil ele é banhado pelo Oceano Atlântico, tá? Então, a gente pode observar que também, né, o oceano, ele vai ter ali os seus relevos. Por quê? A gente não observa, não vê muito porque tem água ali, água do mar, água do oceano. Mas lembrando que todo país que é banhado ali por o mar, tem um litoral, né, por o oceano, ele tem uma certa área que pertence àquele país, tem a jurisdição àquele país. Então, o Brasil não vai ser diferente. Então, a gente observa, né, essas características do território brasileiro, aí com esse fundo oceânico também que acaba classificando aí, e isso acaba influenciando muito também em relação, né, a essas características. Mas também em relação ao fundo oceânico, nós também podemos observar a parte, né, do relevo continental, né? Quanto mais distante, no caso aqui do oceano, a gente observa que vão existir áreas de planaltos, vão existir áreas de planícies. Então, a gente analisando, quando a gente observa, né? A gente analisa ali um mapa de relevo, normalmente as cores verde, amarelo, um amarelo clarinho, a gente vai verificar que são áreas ou de depressões ou áreas de planícies, onde tem um verde. A gente pode observar também que vai estar relacionado a quê? A parte de vegetação, mas também, não somente aqui no Brasil, tá? Temos a América do Sul todinha para a gente analisar. Olha só, a gente pode ver, né, que essas áreas, que já é fora do Brasil, tá, gente? Está falando ali em relação também à América do Sul. Vamos ter áreas bastante elevadas, tá? Que tem o quê? A Cordilheira dos Andes. Então, tudo isso acaba sendo influência, né, para determinadas características por conta dos agentes externos, por conta dos agentes internos, tá? Então, a gente observa aí essas características, tanto do relevo continental, né, que já pega aqui todo o continente brasileiro, né, no caso ali o continente americano, mais especificamente ao território brasileiro, mas também não podemos esquecer do fundo oceânico, né? Toda essa região aí que a gente também pode analisar. Vamos ver um mapa em que mostra para a gente o Brasil físico, onde a gente pode analisar, né, esse mapa físico que apresenta o quê? O relevo do território brasileiro e seus principais acidentes geográficos naturais, né? Então, a gente pode observar que vamos ter áreas de planaltos,
áreas de planícies, vamos ter chapadas, serras. Então, é muito interessante esse mapa, gente, tá? Agora, a gente vai analisar, olha só, áreas, né? De planalto, de planície. Olha só, o planalto brasileiro, que pega vasta região aí, principalmente, né? Parte do norte e nordeste. O planalto central, a planície do Pantanal, o planalto meridional, a planície amazônica, o planalto das Guianas. Gente, quando a gente classifica esses relevos, a gente observa que não é uma área pequena, não, tá? É uma área bem grande, bem extensa, tá? Então, quando a gente fala aí desses planaltos das Guianas, planície amazônica, planalto brasileiro, não é uma área pequena, é uma área bem extensa, tá? Então, a gente observa também, principalmente no litoral, olha só, aqui a planície costeira, né? Então, a gente também acaba analisando as áreas de serras, né? Do Pacaraima, tá? O pico 31 de março. Então, realmente, e aqui, ó, o pico da neblina, tá? Então, a gente observa realmente que vamos ter diferentes áreas aí de relevos ligados, né, a planaltos, planícies, as áreas de depressões, né, a planície costeira, chapadas que acaba surgindo, as serras também, gente, principalmente em áreas em que ocorreu há milhões de anos atrás, né, o aparecimento dessas montanhas, porém, com o passar dos anos foi ocorrendo desgaste e essas montanhas passaram a ter uma altitude menor e às vezes acaba não sendo mais considerado montanhas, tá? Então, tem todas essas características do nosso território brasileiro. E a gente vai analisar já já essa linha, né, que vai mostrar para a gente os diferentes tipos de relevo, tá? Que a gente observando, né, na parte horizontal, não vai ser reto, né? Acaba tendo ali várias ondulações, tá? Então, a partir desse perfil que a gente vai analisar, a gente vai verificar que essas características elas acabam sendo distintas. E é o que a gente vai analisar nessa linha agora, tá? Que a gente vai ver aí depois, né, com o perfil topográfico, tá? Então, olha só, essa linha que a gente acabou de ver no mapa vai ser este perfil topográfico. O que é um perfil topográfico? Vai estar ligado ao relevo, tá? A gente inicia, tá, com a área costeira, que tem o nível do mar. Quando a gente fala em nível do mar, gente, é porque realmente está próximo ali do litoral e tem o marco de 0 metro, tá? Dependendo, quando vai adentrando, né, no continente, a gente começa a observar que está tendo o quê? Ondulações, né? Então, olha só aqui as ondulações. E essas ondulações, gente, são o quê? Vão ser os relevos, os diferentes relevos que nós temos. Lembrando que essa área aqui é aquela linhazinha que a gente acabou de ver no mapa, tá? Só que, lógico, de uma dimensão bem menor, porque nós estamos falando de um território brasileiro, né, gente? Então, é só para a gente observar que daquela linha que é dado da parte litorânea do Brasil, chegando até ali Mato Grosso do Sul, a gente pode observar que vai ter diferentes características, né, desse perfil topográfico. Então, quando falarem para vocês o perfil topográfico do território brasileiro, depende da área também. Essa área vai ser aquela linha que nós vimos no mapa, tá bom? Que vai apresentar diferentes altitudes e isso, consequentemente, acaba apresentando para a gente essas diferentes, né, ondulações aqui que a gente pode analisar, tá bom? Nós vamos ver uma animação agora, gente, em que vai continuar mostrando para a gente esse perfil topográfico, saindo daquela linha do território brasileiro para o quê? Para que a gente possa perceber, né, que o relevo brasileiro, ele muda bastante, tá? No decorrer da extensão do que está sendo estudado, tá bom? Vamos verificar essa animação, em que vocês podem aí analisar, que pega a área, né, da planície do Pantanal e vai até a área
costeira, tá? E isso é essa linha que vocês estão observando. Vai ser do mesmo jeito o território brasileiro? Não, olha só como é que muda esse perfil topográfico com o Pantanal Mato-Grossense e olha as ondulações aí, né? A Serra dos Caiapós, de Santa Marta, dos Pirineus, já pega o Planalto Central aí, Brasília, né? A Geral de Goiás. Aí temos também as características dos rios, o Rio São Francisco, né? Então, a gente observa que essas, que a gente fala assim de ondulação, que são os diferentes tipos de relevo, tá? E olha só a metragem, começando desde lá do nível do mar, 0, né? E chegando aí, tendo essas mudanças, temos aí áreas de distância, né, do nível do mar ali de 500 quilômetros, 1.000 quilômetros, 1.500 quilômetros. Essa é a distância do litoral para o continente ou do continente para o litoral, vice-versa. Na lateral, gente, vocês podem observar o quê? A altitude, né, que vai ser o tamanho ali desse relevo, chegando ali a 0, que pega tanto a parte do Pantanal Mato-Grossense quanto o 0 do litoral, podendo chegar a 500 metros, né? Temos áreas aí que vai chegar até 1.000 metros aproximadamente, porém nenhuma ultrapassa muito aí os 1.500 metros, tá certo, gente? Então, a gente pode analisar aí esse perfil topográfico que acaba dando para a gente, né, as diferentes paisagens do nosso território brasileiro, e aqui no estado do Amazonas não seria diferente, com o nosso Pico da Neblina, com a planície amazônica, entre outras características aí que a gente pode estudar. Esses estudos, gente, várias pessoas realizaram, mas vai existir um que a gente acaba utilizando muito nos estudos geográficos, que são as unidades de relevo brasileiro, e essa classificação, gente, foi feita por um geógrafo, Jurandir Ross. Tá? Jurandir Ross, ele pegou dados fornecidos pelo projeto Radam Brasil. Esse projeto acabou catalogando muito essa parte do relevo brasileiro, e as principais configurações que ele acabou analisando vão confirmar para a gente que o território brasileiro vai compreender as características do relevo de planalto, planícies e depressões, que a gente pode analisar melhor, né, em relação aí a este mapa, né? Áreas de planalto, quer dizer que tudo vai ser alto? Não, a gente tem que lembrar aí que tudo é medido através do nível do mar, tá? São áreas pequenas? Não, a gente está falando de relevo e de extensão do território brasileiro. São áreas de planalto? Pode ser que aquela área de planalto sendo considerada tenha 500 metros, 600 metros, vai ocorrer ali algumas mudanças, porém acaba tendo as características de planalto, né? As depressões, a gente observa, né, que também são áreas em que a altitude ela acaba sendo menor que o planalto, melhor que a das planícies, e as planícies também vão ter as suas características, principalmente próximo aos rios, né, aquela parte ali de um rio, são consideradas áreas de planície. Então, Jurandir Ross, ele acabou classificando o território brasileiro em planaltos, planícies e depressões, tá? Agora, quais são as características, gente, dos planaltos? Gente, os planaltos, né, vão ser áreas ali, essas formas de relevo brasileiro, vão ser onde, né, estão os relevos mais altos e mais resistentes à erosão. Nós estamos falando sobre território brasileiro, tá? Então, os planaltos são os relevos mais altos e mais resistentes à erosão. Ocorrem formas variadas de relevos, e a gente já subclassifica, né? Como as áreas de chapadas, vamos ter os morros, as colinas, as serras, os picos, e aí a gente pode observar a imagem da Serra do Espinhaço, tá? Então, olha só, ao mesmo tempo que a gente pode observar uma área de planalto, né, como a serra, mas também a gente pode classificar ali, dependendo da altitude
da Serra do Espinhaço e dessa área que a gente observa que tem a cidade como uma área de depressão, né? Se a gente for comparar com a serra. Então, olha só, né? Então, aí tem duas características, tá? Então, não esqueça, os planaltos vão ser as áreas onde o território do brasileiro acaba tendo esses relevos mais altos e mais resistentes à erosão. E as depressões? Quais serão as características aí desse relevo das depressões? São terrenos mais rebaixados que vai estar ao seu entorno. Olha só a imagem. Vocês estão analisando que existem áreas mais altas, normalmente são serras, são morros, porém, vai ter essa área aí de depressão, depressão sertaneja de São Francisco, né? E isso ocorre devido ao quê? Aos processos de desgaste que acabam ocorrendo com milhares de anos, gente. Lembrando, quando a gente estuda relevo, a gente analisa muito essa questão aí de milhões de anos, tá? Então, as depressões, elas apresentam, né, relevo relativamente plano, como a gente observa na imagem. Nada melhor do que a gente analisar uma imagem, tá, gente? E com suaves desníveis, ok? Ali nessa parte mais baixa. E todas as depressões no território brasileiro, tá? Todas as depressões no território brasileiro, elas são consideradas relativas. Professor, o que significa uma depressão relativa? Gente, essa parte do relevo das depressões relativas é porque vai estar acima do nível do mar. Existem depressões absolutas que vai estar abaixo do nível do mar. O Mar Morto é conhecido como uma depressão absoluta, porque está abaixo, bem abaixo do nível do mar, tá? Então, vai ter essa classificação também aí das depressões. Vamos ter as depressões relativas e as depressões absolutas. Porém, no Brasil só temos as relativas, tá bom? Todas acima do nível do mar. Dependendo ali do que estiver sendo estudado, vai ser considerada depressão ou não, tá? Então, tudo está relacionado a essas características do nível do mar, das altitudes, o que tem ao seu entorno, tá bom? Outra forma de relevo do Brasil vão ser as planícies, tá? As planícies são terrenos relativamente planos, tá? Não quer dizer que seja 100% plano, tá, gente? Mas tem muito essas características aí de ter uma área mais plana formados pela deposição de sedimentos. Essa deposição de sedimentos que veio de uma área bem mais alta, né? No caso aí essas serras, os montes, há milhões de anos, tá, gente? De origem fluvial, marinha ou lacustre. Professor, o que é lacustre? São os lagos, tá bom? E o exemplo que é dado aí a vocês vai ser a planície do rio Amazonas, ok? Então, aí a gente pode analisar todas essas características. E isso acaba dando para a gente, as unidades de relevo do Brasil, tá? Que a gente já acabou de ver, que vai estar classificando os planaltos, as planícies e as depressões. Que aí a gente pode observar as unidades do relevo que acaba classificando, né? Porque além de nós termos essas classificações de planaltos, depressões e planícies, elas também são subdivididas. Então, isso a gente, para entender, tem que mostrar o quê? O mapa, né? Onde a gente pode ter áreas de planaltos com as bacias sedimentares, né? As intrusões de coberturas residuais de plataforma, que já pega os planaltos ali das chapadas, dos planaltos residuais norte-amazônicos. Vamos ter os cinturões orogênicos, né? Os núcleos cristalinos, tá? As depressões também são diferentes tipos de depressões aí da Amazônia Ocidental, a marginal norte-amazônica, a marginal sul-amazônica, do Araguaia, vai ter diferentes também. Isso tudo através dessas unidades do relevo brasileiro, onde cada um aí que mostra no mapa tem um númerozinho e cada um desses acaba mostrando para a gente um tipo. Por exemplo, o número 2, que está aqui na nossa região, no estado do Amazonas, é uma área que acaba sendo classificado como a depressão da Amazônia Ocidental, né? A 13, que a gente vai analisar, são a depressão marginal norte-amazônica,
A 23, a gente também já acaba analisando aí que é uma planície do Rio Amazonas. O número 1, a planície da Amazônia Oriental. Então, são diferentes unidades do relevo brasileiro. O relevo, gente, é o quê? É a superfície terrestre, né? Então, a gente também tem que estudar sobre os solos, né? E quando a gente fala sobre as diferentes características, né, do solo, aqui a gente está vendo, né, isso aqui é uma arte, é uma obra-prima isso daqui. O solo é uma obra-prima, gente. A gente está estudando o quê? Pedologia, tá? Então, quando a gente estuda solo, nós estamos estudando pedologia. Agora, a pedologia, que é o estudo dessa arte aqui que a gente observa, né, que acaba mostrando para a gente essas diferentes cores, isso aqui é uma horizontal de solo, tá? Então, olha só, pedologia é o estudo do solo na geografia, que é a parte natural integrada à paisagem e de suporte às plantas. Então, observa aí a importância de um solo, né? Os solos são compostos minerais e orgânicos com presença de gases e líquidos e que acaba contendo também o quê? Matéria viva. O solo, gente, é o produto do intemperismo das rochas, das mudanças das rochas com o passar dos milhões de anos. Então, a pedologia ela acaba estudando essas características. E quais são os fatores, né, que a gente analisa aí dessa formação dos solos, que também é conhecido como a pedogênese. E isso vem a partir dessas mudanças do intemperismo, que é o quê? A desagregação física ou a decomposição química das rochas com o passar de milhões de anos, tá, gente? Isso não é feito de uma hora para outra. Quando ficam expostas ao quê? À superfície. E aí vocês podem observar na imagem, né, a camada da rocha, que está bem mais lá dentro da superfície, com o passar dos milhões de anos. Essas rochas elas foram se desgastando, né? Surgindo o horizonte C, o horizonte B, o horizonte A e o horizonte O, que é onde a gente vive, que é a superfície terrestre. E cada tipo de rocha expostas ao intemperismo acaba dando o quê? Origem a um tipo de solo diferente. Agora, esses fatores, eles vêm através de uma rocha matriz, que fica bem lá dentro, né, que acaba se desgastando com o passar dos milhões de anos, é influenciado por diferentes tipos de climas, é influenciado por conta do relevo, os organismos e também essa ação do tempo. Quando a gente fala de solo, milhões de anos. Agora, como é que acaba ocorrendo essa constituição do solo, gente? Vem através das partículas minerais, vem através de uma matéria orgânica, através da água, do ar. Então, é a partir daí que acaba surgindo uma areia grossa, uma areia mais fina, acaba surgindo o silt e também a argila. Agora, quais serão os principais tipos de solo que a gente encontra? Nós teremos o latossolo, o neossolo, o gleissolo, o luvissolo e o argissolo. Na nossa região, a gente encontra muito o latossolo. Mas, infelizmente, como é uma região, gente, que está na superfície terrestre, o ser humano, ele acaba modificando com o passar dos anos, então isso acaba provocando o quê? O impacto ambiental no solo. Então, é aí que também pode surgir o quê? A erosão, gente. A erosão é o processo de modelagem das formas de relevo e acaba desgastando aí, que vem através do desgaste dos solos. Essas erosões podem ser a eólica, que vem do vento, a hídrica, a laminar, as de sulcos e as vossorocas, que a gente acaba aí observando muitas vezes, né, que acaba provocando alguns impactos realmente ali para a população. Mas, além da erosão, também temos a ação antrópica, a ação do ser humano, que acaba fazendo com que ocorra o desmatamento, a ocupação irregular de encostas, o desequilíbrio ambiental, tudo isso acaba impactando também
o solo, tá, gente? Então, estudos, eles estimam, né, que apenas 11% dos solos do mundo não possuem nenhuma restrição para uso agrícola. Na Amazônia, os solos, gente, eles se apresentam com várias restrições, por isso a importância do seu estudo, tá? Pois o uso descontrolado do solo pode acarretar o quê? Graves problemas ao equilíbrio do ecossistema, além, né, do comprimento ali da futura fertilidade, da capacidade realmente da manutenção da vida ali daquele solo, tá? Então, o solo, ele realmente precisa também de cuidados, tá? E no nosso estado do Amazonas, como é que ocorre essa classificação? Gente, a classe dos solos mais comum no estado do Amazonas vai se dividir em solos de terra firme, solos de ambiente intermediário entre a várzea, né, e terra firme, e os solos de várzea, que a gente acaba analisando também essa classificação aqui no estado do Amazonas, tá bom, gente? E assim a gente finaliza esse momento da nossa aula.